Olá, estamos com a doutora Dirani Leite Sacramento. Tudo bem, doutora Dirani? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí numa live hoje especial. A doutora Dirani é ortopedista, aluna nossa lá na especialização da termologia na USP, né? Aproveitando bastante o curso, aprendendo coisas novas, Com além da certeza. ortopedia, né? Vai muito, é uma mistura de coisas aí no dia a dia, né, Dirani? É E vai verdade. estudando tudo na prática, né? Mas é um conhecimento que só vem somar e agregar na área da ortopedia. Não, e em benefício ao paciente, né? O paciente chega lá e às vezes conta uma alteração ortopédica, mas tem outras alterações misturadas, e a gente tem que estar resolvendo um pouquinho de tudo, né? E vendo o paciente de uma forma mais integrada aí, né? Gerani, Com certeza. me conta um pouquinho da tua história, como é que você se formou, da onde que você fez a sua residência, como é que está caminhando aí até chegar, até como é que você chegou aqui na termografia? Bom, eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, Ah, legal. depois em Minas, né? E aí depois eu Sim. vim para São Paulo fazer a residência em ortopedia, fiz no Hospital do Pari, no Hospital só de ortopedia. Posteriormente eu fiz medicina do esporte Ah, na Unifesp. E atualmente eu estou terminando a pós-graduação em dor, que foi onde eu descobri, né, a termografia. Né, o legal. meu plano é trabalhar exclusivamente com dor músculo-esquelética, né, que é bem dentro da minha área. E a termografia é mais uma arma, né, no arsenal que eu tenho para tanto diagnosticar quanto tratar também a dor. Você está fazendo uma formação bem completa, né, na parte musculoesquelética aí, agora Sim, envolvendo a dor, a parte neurológica, e mais a termografia. A área de dor você está terminando aonde? é no Einstein. Ah, no Einstein, muito Acabei, bom. nós acabamos agora, mês passado, a pós-graduação no Einstein. Ah, legal, legal. E então, da termografia, a sua missão hoje aqui é a gente está conversando sobre síndrome do túnel do carpo, né? E Sim, eu passei um artigo para você, para a gente discutir, inclusive um artigo bem interessante lá do Departamento de Reabilitação da Universidade de Kentucky, em Lexington, né? Que é do Sheng Chu e da Julia Costes. O Chu tem muito artigo de medicina física e reabilitação, principalmente de miofasciais, mas também das neuropatias. Não sei se você já tinha visto alguma coisa deles. não, não, essa foi a primeira vez que eu vi um arquivo falando sobre, um texto, né, falando sobre a neuropatia na termografia, né, a termografia na neuropatia, e eu achei muito significativo e muito interessante, porque com um exame rápido, né, instantâneo, você consegue fazer um registro de uma alteração que em outros exames você demoraria o tempo, né? O paciente ir lá, fazer o exame, voltar com o resultado para você. Ou seja, a instantaneidade do uso da termografia, isso é muito interessante. Legal. Então vamos trocar umas ideias aqui dentro da tua experiência clínica, dos casos de túnel do carpo que você já atende no teu dia a dia, e dentro das coisas assim, tá, e eletroneuromiografia, e o paciente que opera, né, o que, que a gente vai fazer, o que, que a termografia pode ajudar, se já tem pronto a eletro, onde que ela se encaixa, até que ponto que isso pode ser útil, né? Então, vamos começar com um artigo e aí a gente vai discutindo aos poucos aí para frente essas questões do dia a dia, tá bom? Ok, Se você lembrar alguma coisa específica, a gente vai complementando além do que está no artigo aqui também. Que o mais importante é o depois, tá? Aí na prática, né? O que, que muda, né? tranquilo, E a gente vai te ajudando por aqui, vamos trocando algumas ideias aí, Dirani. perfeito. Bom, o Então, artigo foi um artigo feito, ou foi um estudo feito, na verdade, no Departamento de Cirurgia Ortopédica da Universidade de Kentucky, no decorrer de um ano, de fevereiro de 89 a janeiro de 1990, né? Pegaram 42 pacientes que tinham síndrome do túnel do carpo unilateral já comprovados e aham, compararam com um grupo controle composto por 40 voluntários assintomáticos. certo.
E eles determinaram que 3 áreas de estudo, 3 áreas de medição termográfica, né? E todos os 42 pacientes que tinham já a doença apresentavam pelo menos uma dessas áreas com anormalidade. Então, eles mediram a região dorsal, né? A região dorsal dos 3 primeiros dedos, polegar, o indicador e o médio, a região palmar e a região tenar, né? Aqui, próximo ao polegar. E quando combinados essas medidas, elas se aproximam de 100%. Então, uma sensibilidade na técnica muito grande, quando você pensa em diagnóstico precoce. Muito bom. E a especificidade também, ela variou, mesmo isolado ou combinado, variou de 97,5% a 100%, ou seja, não teve muita alteração para a especificidade, mas a sensibilidade alterou quando você pega 2 áreas combinadas, principalmente dorsal e palmar da mão. Legal. E isso aí é uma técnica, né, que mostra o alto nível de acurácia da termografia no uso do diagnóstico aí da síndrome do túnel do carpo. Que a gente hoje pratica na ortopedia no dia a dia é o diagnóstico através de 2 sintomas, né, que o paciente nos relata, e como suporte a eletroneuromiografia, que é um exame desconfortável, né, que é feito através de impulsos elétricos medidos com aplicação de agulhas, ou seja, nem todo paciente tolera esse exame, e tem a questão do tempo, né, o paciente tem que fazer o exame e trazer o resultado para o médico. Certo. Na tua avaliação clínica, o que você ouve mais, assim, de queixa desses pacientes, geralmente? A dormência, né, são queixas de origem neurológica, né, dormência, formigamento, principalmente perda de força, né, nos quadros mais tardios, tudo isso, é claro, associado à dor, e nos quadros mais tardios, atrofia da musculatura ali na região tenar, na região ali do primeiro metacarpo, abaixo do polegar. Então, você vai ter uma atrofia da musculatura daquela região. Certo. Eu já vi também muitos pacientes se queixar de queda de objeto, às vezes não tem uma... eles têm perda de força, eles vão segurar o objeto cai. Às vezes uma coisa mais simples, sei lá, um celular ou uma caneta, não digo, mas uma coisinha um pouquinho mais de peso, a pessoa tem certa dificuldade de apreensão, né? E também eu vejo muito também uma queixa noturna, às vezes. A pessoa diz que está dormindo e começa a ter um formigamento nas mãos, às vezes até pelo posicionamento da mão comprimindo o nervo também, né? Isso é o sintoma que a gente chama de sintoma atípico, né? É o acordar, o despertar noturno pelo formigamento ou pela dor, né? Não é o quadro mais típico da doença, mas isso aí também é um forte preditor para a gente quando fala em sinais e sintomas clínicos da presença da síndrome do túnel do carpo no paciente. E eu vejo também muitos pacientes sempre relacionando isso muito com atividade, né? Porque ou a digitação, às vezes, ou alguma coisa de movimentar as mãos, ou trabalhar com caixas, ou materiais, que tem que repetir aquele trabalho. São isso pacientes que tiveram, na sua grande maioria, uma longa vida de trabalhos manuais, né? Então, costureiras, bordadeiras, digitadores, bancários, né? Então, porque a base da doença é a inflamação da fáscia, né? Sobre ali a região do nervo mediano. Então, os trabalhos nós acabam você tendo uma inflamação crônica da região da face que comprime o nervo. Ok. E voltando para o trabalho aí. Então, o método do trabalho, né, eu já tinha comentado, eles selecionaram os 42 pacientes que já tinham esse diagnóstico há pelo menos 3 meses, né, e excluindo que o paciente tivesse alguma outra alteração neurológica, alguma radiculopatia cervical, alguma neuropatia periférica concomitante, por exemplo, uma síndrome do túnel cubital, e o grupo controle foi dividido entre 40 pacientes, igualmente 20 homens e 20 mulheres, né, com idade média de 22 a 45 anos,
também sem história nenhuma, né, sem diagnóstico de síndrome do carpo, sem sintoma algum, né, em membro superior. Certo. E aí eles viram que ao exame termográfico, todos os pacientes foram avaliados, 3 medidas em durante o tempo de 15 minutos, tá? Eles fizeram primeiro uma termalização de 15 minutos, e durante 15 minutos eles fizeram as coletas das imagens da visão dorsal e palmar, para poder controlar qualquer alteração que tivesse durante a realização do exame. Okay. Então, foi medida a porção dorsal do polegar, como eu já tinha mencionado, indicador e médio, bem como a medida da face ventral desses 3 mesmos dedos, e também a região tenar, que eu vou mostrar numa próxima figura, como é que foi selecionada essas áreas que fica mais fácil de ver. Certo. Então, aqui nós vemos a imagem dorsal, né? Ao lado a imagem palmar, e a região tenar, que ele definiu como da base do polegar até o ponto médio do punho, e a face lateral, onde se encontra a mão com o antebraço. Né? Faz uma imagem de um trapézio ali naquela região. Muito legal essa metodologia, porque é o que a gente usa até hoje, são as ROIs aí para estudo do túnel do carpo, do mediano, né? Neuropatia do mediano, né? E aí, nessa época, eles deviam estar estudando, será que dá diferença entre o dorso, a palma, entre os dedos e a região tenar? Então, eles estavam mais ou menos procurando estabelecer uma sensibilidade, uma especificidade maior, para ver qual dessas regiões era mais interessante aí para o estudo, né? Sim, na verdade, eles mapearam toda a região de inervação do nervo mediano, né? Uhum. Isso mesmo. Então, durante esse estudo, eles diagnosticaram como anormalidade quando mais de 25% dessa área medida tivesse uma alteração da temperatura de pelo menos 1 grau. Né? Então, mediu palmar, dorsal, tenar, e 25% dessa área teve pelo menos 1 grau, quando comparado com a mão assintomática, né, com a mão do voluntário, tivesse pelo menos 1 grau de diferença. Certo. Esse critério do 25% é um critério que ele veio lá das alterações radiculares. Então eles faziam em membros inferiores, pegavam algumas áreas, né, como estava ali, como da mão, né, mas áreas mais extensas, e consideravam 1 grau, acima de 1 grau, 25%. Hoje em dia a gente já não usa mais esse critério, é um critério muito mais sensível, que é o que a gente vê lá na especialização, né, é aquele pelo gradiente térmico, pela distribuição térmica. Então, até sem medir a temperatura, você consegue definir qual que é a região que está acometida, né? Mas assim, então a gente tem que considerar que esse trabalho ele tem uma certa limitação, no sentido que ele usa um critério que é bem alto, assim, um critério que nem todos os casos que a gente vê hoje de túnel do carpo tem esse 1% dentro de 25% da área. Então a gente pega casos muito mais precoces, até com uma temperatura que não chega a 1 grau, mas baseado na distribuição térmica que está ali, né? Mas isso a gente vai ver lá na discussão depois. Vamos ver qual que é o resultado que ele vai trazer aí pela frente. Que a gente tinha que pensar, né, e lembrar que isso foi há décadas atrás, né? Então a coleta o modo de analisar a imagem era bem diferente do que a gente tem hoje. Hoje está bem mais refinado para a gente conseguir olhar essa alteração. Especialmente a questão de softwares, né? Acho que na época não tinha esse recurso como a gente tem hoje, né, de qualidade de cores, a mudança das escalas, né, essa facilidade de a gente usar um software que realmente consiga filtrar essa informação de uma forma mais precisa, né? Mas mesmo assim ele tem um valor aí, vamos ver, em cima do básico, aí, que seria uma avaliação básica para extrair quem é e quem não tem neuropatia do mediano. Com certeza. O grupo controle, 39 pacientes dos 40, eles tiveram resultados inteiramente negativos. Apenas um deles apresentou um resultado positivo na região dorsal, mas no segmento com a eletroneuromiografia, o exame dele deu negativo. Tá? Todos os pacientes que tiveram um diagnóstico prévio de síndrome do túnel do carpo
o diagnóstico individual, né, para cada área alterada, era de 90% de sensibilidade para a área dorsal. E se você juntasse as 3 áreas, né, a medida da sensibilidade para áreas combinadas, esse valor subia de 90 para 97,5 a 100, variando da área somada. Ah, legal. Essa figura aqui embaixo, né? Opa, isso, Vamos, desculpa. Voltar um pouquinho. Aqui mostra a distribuição, né, dos 42, né, o segundo número que você vê, 42, são os 42 pacientes estudados, 29 deles apresentaram na palmar, a dorsal ela é mais prevalente, né, que foi o de 90%, e a região tenar apenas 16 deles, mas quando combinados, isso aí, a sensibilidade aumenta, né. Vamos voltar um pouquinho ali, Tirani, na tabela anterior. Não, desculpa, essa aqui? Não, antes dessa. Isso. Desculpa. É depois desse. É a tabela. Antes dessa? Depois. Tem aí, essa e a próxima é essa. É que você já está pulando ali. Volta em um só. É isso mesmo. Aí embaixo é a sensibilidade. Então, são os casos que tinha túnel do carpo e que o exame deu alterado na região, conforme aquele 1 grau dentro de 25%. Isso. Aí você tem que interessante, né? Os casos positivos mesmo, quando tinha doença. Com a maior sensibilidade está ali no dorso da mão, hein? Está no dorso e não na região palmar. Você vê até a tenar um pouquinho mais baixo, depois vem a palmar e depois vem o dorso, né? Isso. E o dorso, então, ele é muito sensível para alteração. E uma outra coisa que explica isso é a questão do dorso não ter sudorese. Então, a sudorese, que tem mesmo insensível, ela vai deixar um pouquinho mais homogêneo a mão. Então, por isso que o dorso ele sempre vai ser mais sensível, tá? Mas é interessante aqui a combinação dos 3, né? Você sempre avaliar as 3 áreas. Com certeza. Aumenta a sensibilidade, né? Vamos ver o próximo ali. Então, esse aí já é o resultado do estudo, que mostrou que a sensibilidade ela subiu para 97, né? Quando você associa a região dorsal e palmar, que são as duas mais frequentes, e vai para 100% quando você combina a região dorsal com a tenar. Tá? Aí então vamos ver lá. Aqui ele está mostrando gráfico, é a especificidade. Gráfico, né? A primeira especificidade é os casos que não têm doença. Então, ele realmente separa bem, olha aqui, 40, né? Dos 40 casos, 40 não mostra alteração. Ela só teve um caso, ainda por cima foi na região dorsal, mas depois ele falou que no segmento não foi comprovado, né? Então, quase 100% de especificidade. Aí nas combinações aqui, ó, aí tem lá P e D, palma e dorso, dorsal. Palmar, tenar, a segunda, depois dorsal, tenar e as 3 juntas. Né? As 3 acerta 100% do diagnóstico nessa casuística dele. Mas dorso, até o dorsal, tenar já fecha 100% também. Dorso e tenar também. Mas assim, a gente tem que estar usando tudo, né? Então se a gente usar tudo, vai ser melhor, porque a amostra dele é uma amostra boa, 42 casos. Mas, né, como um trabalho assim, seria bom com mais casos ainda, né? Então é melhor a gente sempre estar utilizando essa combinação total, que é o melhor aqui. E o último ali é a especificidade, né? Então, de mostrar os casos que dão normais. Então, a combinação dos 3 também. Não, palmar e tenar é a melhor combinação para doença. Né? Porque, assim, é muito importante a gente excluir a doença do túnel do carpo, do mediano, porque como envolve muita questão trabalhista, né, Dirani? Não sei se você pega muito essas questões de perícia. Sim, então, às vezes, até para o próprio médico também ter segurança que a alteração não é da mão ali. Não está relacionado ao punho, às vezes é outra situação clínica,
ou uma dor referida, ou uma outra situação, né? Até a simulação, pode ser eventualmente acontecer isso, mas aí tem que levar em consideração outras coisas, mas que na mão não tenha a alteração, né? Então, a especificidade, o negativo, quando for negativo, é muito importante, né? E ele mostra isso bem alto, né? Porque até a alteração radicular poderia, ele não misturou aí, mas uma alteração radicular poderia dar positivo aqui, né? E teria que ser feito mais extenso, né? Desde a região cervical até a palma da mão, né? Com certeza. E o mais interessante nesse gráfico aí embaixo é que a medida da região palmar e tenar exclui a doença, mas ela ainda deixa passar, se você está pensando em sensibilidade do método, ela deixa ainda passar alguns que teriam a doença, quando você pensa que só 33 dos 42 deram positivo. Então, para excluir a doença, a medida na região palmar e tenar é legal. Agora, para confirmar, seria a dorsal e tenar, ou a combinação dos três. Mas se a melhor é a dorsal. Você pode ver os dois gráficos ali, ó. Dorsal sempre vai sair muito bem. Tá? Mas não é 100%, né? Aquilo que você falou. Próximo. Bom, então, na discussão do trabalho, eles rememoraram, né, que Fallen, e até o nome de um dos testes, já tinha demonstrado que as alterações vasomotoras, elas vêm muito antes de qualquer sintoma de irritação do nervo mediano. Né? Então, que justamente são alterações que a gente consegue captar através da tomografia. Você vê, o próprio Fallen já falava da importância do sistema simpático aqui, antes mesmo de ter a dor. Antes mesmo de ter dor. Então, se ele tivesse termografia na época dele, ele já seria um dos primeiros precursores aqui do exame, né? Já conseguiria fazer muitos diagnósticos de síndrome do túnel do carpo bem antes. Você vê que interessante, né? E o pessoal hoje fala assim, não, mas não tem um sinal de Fallen, então não posso considerar uma compressão do mediano. Você vê que isso é um mito, né? Porque nem o próprio Fallen disse um troço desse, né? Como às vezes a gente escuta às vezes. Né? Claro, entendeu? Ele já mostra que, independente do sinal dele, você pode ter uma neuropatia do mediano, né? O sinal dele, claro, é um sinal importante, tal, mas não é único dentro da avaliação, né? Na verdade, é um conjunto, né, de sinais e alterações que o paciente demonstra ou nos remete, e também a alteração do exame da eletroneuro, né? É o que a gente tem hoje. Bom, pessoal que não conhece, né, sinal do Fallen é aquele que a gente coloca um punho contra o outro, né? Assim, Dirani? Você pode fazer assim, né? E tem o Fallen invertido. Esse é o invertido, esse é o invertido, né? Esse é o clássico. E aí fica quanto tempo, Dirani? Você lembra? 1 minuto. 1 minuto. E a pessoa aí tem que você sentir... vai ter a replicação do sintoma neurológico. Sintomas neurológicos. Mas assim, não é né? Ele é questionável, pode ter outras coisas associadas, né? Não exclui que a pessoa tenha uma alteração radicular misturada ou uma lesão miofascial, outras situações clínicas também, né? O exame físico mais fidedigno para a gente hoje é o sinal de Durkheim, que você faz a compressão direta do mediano e mantém essa compressão por 1 minuto, e aí o paciente também vai referir os mesmos sintomas de irritação e compressão do nervo. E tem o Tinel também, que seria como se fosse o Durkheim, só que com uma batidinha, como se fosse um martelinho aqui sobre o nervo, né? Faz a percussão, entendeu? A dígito percussão na área do mediano, na área do túnel do carpo, e o paciente vai referir, ou ele vai referir um choque, né, um sintoma de irritação de nervo. Mas geralmente esses sinais são meio tardios, né? Já são sinais. Em casos assim que realmente já precisa de cirurgia, né? O paciente ele já vem com um sintoma de dor, né, de dormência, de formigamento, de perda de força. Então, esperar ter esses sinais positivos já é uma atuação já bem tardia no tratamento da doença. Então são praticamente já indicando, se confirmado o carpo, vai para a cirurgia, porque já está
muito avançado, na, né? Pelo sinal. na prática, o que a gente vê muita gente aí, é claro que a eletroneuromiografia, ela é também não só a comprovação, né, o exame de comprovação, mas é também um respaldo profissional, né, do cirurgião de mão que vai operar o paciente, porque você tem ali um exame comprovando a doença. Porque uma vez que você encontra esses sinais e sintomas já presente, isso já te indica a tratar, porque a compressão ali já é moderada ou avançada, e não há nada que você possa fazer pensando em fisioterapia para restabelecer a saúde daquela mão. Sim. Uma outra coisa interessante é a quantidade de fibra simpática que tem já no nervo mediano, né? Ele é um nervo bem rico em fibra simpática. Se eu não me engano, acho que ou é 30% dele, ou 70%, não, 30% dele é de fibra simpática. Então, ele é muito sensível ao estímulo simpático e ao fenômeno simpático também. Sim, não só isso, né? Os vasos da mão também, a parede, né, da musculatura lisa dos vasos também está repleta dessas fibras simpáticas. E aí, como na mão você tem o arco palmar, você vai ter um reflexo dessa atividade simpática ali na mão. Ah, sim. Isso porque as extremidades, elas têm que controlar a termorregulação. Então, esse mecanismo de vasodilatação e vasoconstrição, ele é muito mais intenso nas mãos, na periferia, do que no tronco. Então, qualquer alteração que tenha na sua termorregulação, aí que seria, no caso, o mediano, que controla toda a termorregulação do segmento da mão, ele vai se manifestar de uma forma muito clara, muito evidente, né, a termografia. Com certeza. É bem lembrado isso aí. O que mais? Prosseguindo. Opa, voltei, desculpa. Estamos na discussão ali, acho. E então, eles demonstraram que, ainda, né, avaliando a questão da termografia, que existe uma simetria entre a temperatura da extremidade das mãos e o tronco, uma variação até de 0,3 graus, enquanto que nos antebraços essa diferença é maior, ela vai até a 0,9, né? Isso mostra a autorregulação que você acabou de mencionar do sistema simpático aí na extremidade. Uhum. Isso mesmo. Uma outra coisa é que o calor dos músculos da articulação, eles não são conduzidos à pele, né? Então, isso aí não vai ter como falsear um resultado captado pela termografia. A profundidade da derme, como ela é de até 0,5 centímetros, o que você capta ali na região da mão é realmente um reflexo tanto dos vasos quanto da parte simpática. Poxa, isso é muito legal, porque ele está falando assim, não adianta, não tem como simular isso aí, tanto pela perfeição, né, das regiões que estão ali, mas também pelo próprio mecanismo, né, de ser uma alteração que é só na derme. Então não tem a contratura muscular ou uma lesão do osso, tal, etc. Porque o reflexo principal vai ser o do sistema simpático. Sim, com certeza. Não tem como dizer assim, tem um viés aí, a musculatura, qualquer outra coisa, não tem como ter esse viés. Certo. O que mais? Na discussão aí... Não pulou ali um pouquinho? Já pulou? Tá aqui, isso mesmo. Uhum. Então, na discussão, eles relataram que as fibras nervosas simpáticas na camada externa do nervo mediano, ela é muito sensível até uma pequena compressão, e essa sensibilidade pode ser manifestada termograficamente. Então, por isso que você consegue fazer o screening dos pacientes num momento mais precoce da doença. Enquanto eles até não manifestaram sintomas, você já consegue pegar essa manifestação neuropática. Certo, e acho que agora ele vai explicar o porquê que é quente, né? Se é quente ou é frio, né? Essa alteração simpática. Sim. A questão da inervação, né?
os 3 primeiros dedos, na verdade, a palma da mão toda, né, ela é dividida entre a inervação do pelo mediano e o ulnar. E a pele dorsal do polegar, do indicador e do dedo médio, ela tem a inervação duplicada, tanto pelo radial quanto mediano. Uhum. E as artérias digitais, as glândulas, a parte de articulação, parte óssea, ela é somente pelo mediano, tá? Isso aí consegue explicar por que conseguiu chegar a um grau de sensibilidade e especificidade tão grande com a termografia. Dorsal, principalmente, porque o dorsal deixa em dúvida, né? Pô, mas Sim. não é o território do radial, não é o território do radial, e na verdade existe essa duplicação da inervação, né? Mas outra coisa que eu estava querendo chamar a atenção é que é assim, essa alteração vasomotora, ela causa diminuição da temperatura ou aumento da temperatura? Não, é diminuição. Uhum. Uma diminuição na temperatura. Uhum. Engraçado, até os pacientes, eles referem que percebem, principalmente quando é unilateral, uma diferença da temperatura na própria mão. Certo. Mas dependendo do grau da neuropatia, você pode ter uma vasodilatação também, viu, Dirani? Então pode ter um aumento da temperatura, né, nessas áreas, assim. Até inclusive na fase aguda ou nas fases mais iniciais, ele aumenta pelo mecanismo de inibição simpática. E depois, sim, com a dor, com a cronicidade, ele vai diminuindo. Sim, ou até com a atrofia muscular da região tenar também acaba diminuindo a temperatura. Né? Sim, com certeza. Opa. Acabou. Então, voltei. Aquela imagem lá é de um paciente que operou um lado e o outro não. Optou por não operar o outro lado. O que você está falando? Do túnel do carpo. Não, mas que imagem? Essa imagem aqui. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Porque eu achei interessante trazer essa imagem, porque mostra que mesmo depois que o paciente é operado, mesmo que ela não tenha... Esse, Dirani? É um caso seu? É, uma paciente minha, ela tem 60 anos, uma paciente do sexo feminino, 60 anos, ela foi operada há 6 anos, e ela optou por operar só um lado, o outro não. Qual lado ela operou? Trabalhava como técnica de enfermagem do SAMU. Qual que ela operou? A direita ou esquerda? Ela operou a direita. A direita, tá. E mesmo que hoje ela não tenha mais sintomas, que ela relata que ela não tem mais sintoma, dormência, formigamento que ela tinha, dor, ela ainda manifesta alterações, né, neuropáticas. Certo. A gente consegue ver na termografia que mesmo que o paciente não tenha, você consegue localizar essas alterações. Tá, mas por que você está falando isso, Dirani? Do ponto de vista clínico, ela tem sintoma? Só na mão esquerda. Que não foi operada? Que não foi operada. Tá, e ela tem diagnóstico, então, de compressão do mediano na esquerda? Tem. Tá. É que normalmente, quando o paciente chega e você tem alteração bilateral, a gente opta, né, por operar a mão que o paciente sente pior, ou, se não tiver diferença, a mão dominante. Porque ele precisa estar com a outra mão boa para poder se auxiliar no dia a dia. E depois é que você faz o procedimento na outra. Claro. A mão dominante dela era a direita? A direita. Que foi operada, né? Que foi operada. Não, a esquerda que foi operada. Não, a direita. A esquerda é não operada. A esquerda é não operada, mas ela sente dor ainda também. Ela sente dor ainda. Tá. E o que você queria mostrar na imagem? Que mesmo, quando você olha o gradiente, né, termográfico, você ainda consegue perceber que tem uma alteração, principalmente na região dos 3 dedos analisados aí, né, que é o polegar, o indicador e o médio. Se quiser apontar com laser, com mouse, pode apontar ali. Quer ver? Você tem mais imagens delas ou só essa? Não, eu tenho mais imagens. Então vamos ver todas aí, vamos discutir isso aí. Ok.
Então, mesmo na região do polegar, do indicador, né, e do dedo médio, que essa é a mão operada, você consegue perceber uma diferença, né, no gradiente termográfico quando você compara com o outro lado, que já tem alteração por si só pela doença. Ou seja, mesmo que o paciente tenha sido operado, você ainda consegue ver as alterações neuropáticas decorrentes da compressão do mediano. O que a gente fala? Que a doença neurológica, ela deixa uma impressão, né? Aquela compressão, ela deixa uma compressão no nervo. E mesmo que o paciente não tenha mais sintomas, essa compressão, ela é manifestada termograficamente. Ok. Vamos ver as outras imagens? Esse é o dorso da mão. Tá? Uhum. Sendo que foi a direita que ela operou, né? É. Tá. A gente consegue ver uma diferença, né, entre as ROIs. Certo. E a outra? Essa é a primeira, né? Essa aqui era para a gente ver um pouquinho mais aqui a região dorsal, né? A região tenar. Uhum. Da região do polegar. Certo. Então, esse caso, ela pode ser que ela tenha operado meio tardiamente e tenha ficado com uma certa sequela, uma certa alteração ainda da doença inicial, não pela cirurgia em si, mas estou falando pelo fato da doença ter evoluído a tal ponto que, mesmo com a cirurgia, não tenha recuperado a atividade vasomotora normal da mão, né? Sim. E isso a gente até esclarece os pacientes quando eles vão operar. Entre o delta tempo entre a descoberta da doença, né, o fechamento do diagnóstico, até o tratamento, não pode demorar muito, porque essa impressão, né, que a compressão causa no nervo, isso aí você não consegue reverter. Você consegue parar a progressão da doença, você não consegue reverter as alterações que se ficou muito tempo comprimido. Uhum. Então, mesmo que o paciente... Aí, é claro, você tem vários graus de compressão, né? Então, eu vou ter uma compressão mais... uma impressão de compressão mais severa, que o paciente mantém a parestesia. Outros casos que não tem sintoma, mas tem alteração vasomotora. Sim. Você já chegou a ver alguns pacientes evoluírem para síndrome de dor regional complexa? Na síndrome do túnel do carpo, não. Eu já vi muito atrofia. Atrofia da região tenar. Realmente chega assim a contornar o primeiro metacarpo. Certo. E mesmo pós-cirúrgica, de evoluir para síndrome de dor regional complexa? Também não? Não por síndrome do túnel do carpo. Já vi por fratura. Por fratura de rádio distal é mais comum. Sim, mas até pelo tipo de trauma, que é muito mais grave, né? Sim, e também pelo tratamento, né? Você colocou um material a mais lá, você colocou uma placa, parafusos, né? Mobiliza muito mais a parte mole lá. Então, o sofrimento do paciente é muito mais intenso. A cirurgia do túnel do carpo, o corte é mínimo. Você vai com uma lâmina, né? E você corta toda a bainha lá da fáscia e está resolvido. Depois é só fechar a pele. Então, a recuperação são 15 dias, é como se fosse um corte simples. Ao passo que da fratura são 6 semanas, 8 semanas, isso sem contar a fisioterapia. Então, para o paciente também tem essa questão do emocional para desenvolver síndrome do túnel do carpo, para desenvolver dor simpática. E uma coisa que a gente pode fazer com a térmica é fazer o cold stress test também, né? Então, às vezes, o paciente, na dúvida se mesmo após a cirurgia, mesmo após a descompressão, e ele ainda permanece com dor, a gente tem utilizado o cold stress test. Então, a gente resfria os pés e vê a resposta simpática, vasomotora das mãos, para ver se está preservado o sistema simpático. Às vezes, pode ser que seja só na região do mediano, tudo bem que é a alteração como você está mostrando aqui para nós, né? Mas às vezes pode vir a mão toda com uma perda desse tônus ou bilateral, e aí, junto com a clínica de alteração de cor, uma hiperalgesia, isso tudo pode levantar a suspeita de uma síndrome regional complexa, né?
que pode ter começado antes ou ter evoluído após cirurgia, mas que não é comum, mas que pode acontecer. Então, tem o teste da termografia para isso. E uma coisa que a gente não pode deixar aqui de lado de falar é a radiculopatia, principalmente a C6, né? Que é uma alteração que pode vir acompanhada. Então, a pessoa tem uma dupla compressão, tanto alta quanto baixa, e mesmo após cirurgia ainda não melhorou da dor, e ser uma alteração um pouco mais alta aí, na qual a gente pode também documentar com termografia, se a gente fizer a imagem mais longe, do braço como um todo, desde a região cervical, né? O uso da termografia é espetacular para você fazer essa diferenciação, né? Assim, numa situação pré-cirúrgica, até para você não correr nessa situação de ter que operar o paciente e ele ainda evoluir com a manutenção dos sintomas. Eu acho que é extremamente válido. Sim. E é sempre bom a gente ressaltar, né, Dirani, assim, nem tudo é túnel do carpo, né? Nem tudo é só uma neuropatia do mediano. Pode ter muitas outras doenças envolvidas, né? Então, antes de um procedimento cirúrgico, né, antes de pedir uma eletroneuro, sei lá, antes de fechar um diagnóstico com a termografia, o profissional tem que estar muito atento a outras doenças, né? Então, não é uma coisa simples de chegar numa empresa e vamos fazer um rastreamento do túnel do carpo, mas quem falou que aquela alteração é túnel do carpo, né? Então, mesmo no rastreamento de um funcionário, de funcionários de uma empresa, etc., tem que tomar todo esse cuidado aí de não achar que você está numa situação que pode ser outra, né? Pode ser outra aí. E a questão da eletroneuromiografia, que é o exame mais importante para a questão da conduta cirúrgica, como se colocou lá, né? Quando dá uma alteração moderada para grave, aí que entra a indicação cirúrgica, né? Já no caso leve, é observação, tratamento clínico, e o fato de eletroneuro... Perdi o áudio. Antes, pode preceder e vir antes dessas alterações do eletroneuro, as alterações clínicas. Então tem que estar muito, muito atento. Quer comentar mais alguma coisa, Tirani? O membro superior, ele não é, né, sede de doenças só, por exemplo, você não pode pensar só em síndrome do túnel do carpo, né? Você tem as síndromes compressivas na região do cotovelo, você tem a síndrome do túnel cubital, você tem as radiculopatias que podem se manifestar como sintomas neuropáticos no membro superior como um todo, pegando aí a mão, ou seja, não dá para sair realmente fazendo screening, como você mesmo já mencionou. Você tem que avaliar cada caso, né? Uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico e lançar mão dos exames subsidiários, né? A eletroneuro, a termografia, ou seja, é mais uma que vem para somar no diagnóstico precoce da doença. E as neuropatias do radial também, que são muitas vezes esquecidas aí, né? O pessoal não lembra muito do radial. Mas é o que você falou, né? Um bom exame clínico. E a térmica vem aí mostrar para que existe alteração e que mostra para o médico que ele tem que ir atrás dessa alteração para fechar um diagnóstico definitivo. Dirani, fiquei bastante feliz, bastante contente aí com a apresentação do teu trabalho. Estou vendo você evoluir bastante. Eu sei que tem muita coisa aí pela frente. Eu tenho outros projetos, novos projetos, né? Não só projetos de vida, mas projetos acadêmicos aqui com a termografia. E tenho certeza que a gente vai estar conversando aí para frente de mais assuntos dentro da tua área da ortopedia. Queria mais uma vez agradecer a tua presença, a tua apresentação. Eu agradeço pelo convite e estou muito feliz de ter participado desse projeto, né, de estar também no curso da pós. É uma técnica que abre todo um horizonte para mim na minha área. E eu acho que vai ser bastante proveitoso para mim e para os meus pacientes. Com certeza, Dirani, você está no caminho certo. É não desistir, vamos continuar em frente e aproveitar esse embalo, né? Agora que está nossa multiformação. Eu espero voltar depois aqui para apresentar meu próprio trabalho, viu? Com certeza. Então, até mais, muito obrigado e obrigado a todos que assistiram a gente aqui. Deixem suas perguntinhas que no possível, a gente vai respondendo. Tchau, Dirani, obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.